Então perceba, irmãos, que as 10 virgens estão inseridas nesta última semana profetizada pelo profeta Daniel, na 70ª semana, que se inicia no capítulo 6 de Apocalipse, na abertura dos selos, do primeiro selo. Então nós entendemos que a parábola das 10 virgens, ela está ligada na questão do ouvir a palavra, de exercitar a palavra. Imagina num contexto, como eu já tenho dito, apocalíptico, em que a igreja estará inserida, em que as testemunhas, que são 2 povos e duas nações, que são gentios, né, de várias línguas, e judeus, e que estarão pregando, muitos vão querer entender a palavra. É lógico que vai haver conversão, vai haver, mas eu creio que a minoria vai crer na palavra, né? Imagina o tempo de perseguição no levante do anticristo, que Paulo fala no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 1 ao verso 10, verso 12 ali, diz que ele vai se levantar contra tudo que é de Deus e tudo aquilo que se chama Deus, ou seja, contra a verdadeira igreja de Cristo e contra todo símbolo que representa certo tipo de Deus ou qualquer outro Deus. Somente o anticristo vai querer ser adorado e vai chegar na metade da última semana, 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, ele não vai permitir a pregação. Em Apocalipse 11 fala sobre isso. É nesse contexto que está inserido as 10 virgens. E as 10 virgens simbolizam a igreja. Ora, se existem 5 prudentes, quer dizer que elas são conhecedoras profundamente da palavra, que elas levaram o azeite que simboliza o Espírito de Deus, que simboliza a palavra de Deus. Mas as 5 nécias loucas, elas receberam também talentos de Deus. E na parábola que vem a seguir, dentro do próprio capítulo 25 de Mateus, olha o que diz a parábola. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. É claro que aqui está falando de Cristo, que deu talentos à sua igreja, que deu talento a homens e mulheres para que eles viessem multiplicar. A um ele deu 5, outro ele 2 e outro ele deu 1 talento. Mas no discorrer desta parábola, que vem logo após a parábola das 10 virgens, e que ela faz conexão como a parábola das 10 virgens ao Sermão da Montanha, porque logo depois do Sermão da Montanha, no capítulo 24, que fala sobre a vinda do Filho do Homem, né, e trazendo um sinal sobre as nuvens da sua vinda, depois da grande aflição, o autor que escreve Mateus, ele fala sobre estas parábolas. Agora aqui diz assim, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Ou seja, ele ganhou 5 e multiplicou mais 5. Então ele está entregando 10, né? 5 ele já tinha, mas ele multiplicou. Ele usou o talento que ele tinha recebido do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2. Ele também multiplicou, dobrou. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse ao Senhor: eu conhecia-te. Ou seja, as 5 nécias conhecem a palavra, mas não fazem o que é certo. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não plantaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento, a obrigação, a responsabilidade que o Senhor me deu. Aqui tens o que é teu, pega o teu talento de volta. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, ou seja, eu devia ter dado para que multiplicasse. E quando eu viesse, receberia com juros.
porque a qualquer que tiver será dado. Ou seja, você multiplicou, vou te dar. Isso me remete ao tribunal de Cristo, quando as obras serão postas à provas pelo fogo. Então, aqueles que multiplicaram provavelmente muito com amor, com zelo, não por vaidade, não por vanglória, com certeza as obras não vão se queimar. Porque qualquer que tiver será dado. Então quer dizer que vai receber mais e terá em abundância. Mas ao que não tiver, e aqui ele está falando algo espiritual, porque Jesus está falando do reino, daquilo que os santos receberão de Deus. Porque em Romanos 8,18 diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a glória é maior. As riquezas da glória de Deus, as riquezas da sabedoria de Deus, as riquezas da graça de Deus, como fala o apóstolo Paulo em Efésios. Então as riquezas de Cristo são maiores. Mas este servo mau, ele não multiplicou. Ele se deixou levar pelas vaidades da vida, pelas coisas da vida. Ele se distraiu com outras coisas. Foi o que aconteceu com as 10 virgens. Perceba que faz conexão direta. 5 delas não tinham azeite de sobra, mas 5 foram prudentes. Elas se abalizaram na palavra. Não, eu preciso entender a palavra. Eu preciso estudar a palavra. Eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que ter o meu trabalho secular, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha esposa, mas eu sei que eu preciso tirar um tempo para estudar a palavra. Tirai-lhe, pois, o talento. Então tiraram o talento dele, ele tinha só um, perdeu o que tinha. E dai ao que tem os 10 talentos. O que tinha 10 recebeu mais um. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, com certeza, ele não entrou na eternidade. Não recebeu a eternidade. Não foi para as bodas. Não foi gozar do milênio. Ele não foi participante da primeira ressurreição dos mortos em Cristo. Então, eu vou ler mais uma parábola que está no capítulo de número 24 e no verso 45 a seguir, relacionado às 10 virgens. Então todas estas parábolas, elas vão falar algo comum, similar, que é o tempo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, ou seja, no tempo que ele chegar, achar servindo assim, prudente, fiel com o talento. Mas se aquele mau servo, veja que faz conexão direta com a outra parábola que eu acabei de ler, dos talentos. Mas aquele mau servo disser no seu coração, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, ou seja, o Senhor vai demorar para vir. Eu acho que eu posso dar uma saidinha, dar uma bebida, eu posso ir ali, me prostituir, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso me corromper, eu posso fazer tudo que é errado e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera. Veja bem, num dia que não espera, em que ele não está vigiando. Não é que ele vai vir secretamente. E a hora em que ele não sabe, está se relacionando ao tempo, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que repete praticamente as mesmas palavras que está na parábola dos talentos. Que ele foi lançado onde havia pranto e ranger de dentes. E aqui ele vai ser destinado a sua parte com os hipócritas, com os mentirosos, que está lá em Apocalipse. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, as 10 virgens, elas tinham em suas mãos as lamparinas. E veja que diz lá em Apocalipse, Mateus 25, vigiai, pois, ao final da parábola das 10 virgens, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está falando algo relacionado ao tempo. Todas estas pessoas, o servo mau da primeira parábola, que começou a espancar os seus conservos, começou a beber e a comer, não fazia mais consagração, não meditava mais na palavra, estava totalmente apóstata.
Porque a igreja, representada pelas 10 virgens e representada aqui por esse servo mau dessa parábola no capítulo 24, representam a igreja. E lá em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele adverte aos crentes de Tessalônica para não se deixar levar por palavra ou epístola que se dele tivesse recebido. Ou seja, havia alguém que estava tentando enganar a igreja naquele tempo. Mas Paulo, ele fala assim, olha, não vai ser assim. Primeiro vai vir 2 grandes sinais, a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Então, tu percebes que esse é um tempo de apostasia. O tempo em que a igreja estará inserida na última semana é um tempo de apostasia. É um tempo de prostituição. É um tempo em que a grande Babilônia ela vai estar no seu ápice. E a grande Babilônia não é simplesmente uma cidade. São as grandes metrópoles. São as grandes cidades com seus grandes mausoléus, com seus grandes prédios iluminados, energia elétrica, internet, as redes sociais, a IA, inteligência artificial. O mundo industrializado, ele foi por um caminho que não era o caminho que Deus queria desde o princípio. Então perceba que é neste contexto apocalíptico em que a igreja estará inserida. Então entenda como que estas pessoas, entendemos que então o homem mau, o servo mau, ele julgou que naquele tempo não viria o seu Senhor, mas ele veio, Jesus veio, assim como veio para as 10 virgens, assim como veio para aqueles que angariaram os talentos e para aquele que não angariou o talento. Então perceba que há pessoas que estarão preparadas para passar por esse período de tribulação. A Bíblia diz que Deus guardará a igreja na tribulação. No capítulo 12 de Apocalipse fala sobre um dragão que parou diante da mulher, que fala de Eva, que simboliza também Israel e que fala da igreja. Mas lá no capítulo 12, verso 6, fala que a igreja foi conduzida ao deserto para ser sustentada durante 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. E que ela recebeu asas para voar para o deserto. O dragão, ele abriu a sua boca para que a água consumisse, os seus exércitos consumisse, destruísse com a igreja, mas ela foi ocultada, ela foi protegida, mesmo estando aqui na terra no período de tribulação. E eu tenho dito reiteradamente, da mesma forma como Deus protegeu Israel, quando as pragas desceram sobre o Egito. E o Egito, no contexto apocalíptico, estará inserido ali, porque nós vemos que as testemunhas farão as águas se transformar em sangue, farão descer fogo do céu. E nesse tempo da última semana, a fome estará presente, a espada estará presente, a guerra estará presente, a morte estará presente, mas Deus vai preservar a sua igreja. E perceba que quando houve um grito, o ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15:52, Apocalipse 11:15, o noivo veio, o noivo chegou do cortejo. E quando ele chega na casa da noiva, quando ele desce, ele abre os céus, muitas não estavam preparadas, 5 eram nécias. E alguém disse assim, olha, vai, uma das virgens talvez disse que tinha azeite, disse, olha, vai e compra nos que vendem. Então eu acredito que nesse tempo as testemunhas estarão pregando, a igreja estará pregando, porque nos remete também a antepenúltima festa, que é a festa das trombetas, depois vem a festa da expiação e depois a festa dos tabernáculos. Isso faz alusão da última semana. E eu acredito que nesse tempo, enquanto a igreja estiver trombeteando, cumprindo a festa das trombetas, as testemunhas pregando, e elas vão ser mortas, testemunhas, muitos serão martirizados, mas não todos. Mas como que as pessoas vão crer agora no final? Muitos crerão, sim, muitos crerão, mas a maioria, infelizmente, vai aceitar a marca. Infelizmente, não vai dar crédito à pregação. A própria Bíblia diz através dos seus profetas, quem deu crédito à nossa pregação? Se não me falha a memória, Isaías diz isso. Quem deu crédito à nossa pregação? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que as testemunhas estarão pregando. Elas darão a sua vida por Cristo. Então, a parábola das 10 virgens nos remete a um contexto em que as pessoas não terão tempo
mais. E nós temos um tempo agora. E a parábola das 10 virgens serem todos os crentes, deu do tempo em que aqueles que já morreram em Cristo, porque no ressoar da última trombeta, quando houver o grito, o alarido de trombeta, com voz de arcanjo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro em Cristo. Depois aqueles que estiverem vivos, que não morreram e que não sucumbiram no tempo da última semana, eles vão ser transformados. Então é nesse contexto da falta de tempo para estudar a palavra, meditar na palavra, receber instruções do Espírito Santo, é que a igreja está inserida. Veja que no contexto em que nós vivemos hoje, muitos pastores pararam de se aprofundar na palavra. É sempre aquele mesmo oba-oba, né? Aquela mensagenzinha rasa. Eu não estou dizendo que essas pessoas talvez não chegarão à salvação, mas dentro do contexto de alguns pensamentos pré-tribulacionistas e alguns pós-tribulacionistas, como o pós-tribulacionismo calvinista, que é o diabólico, infelizmente muitos se perderão por não estarem de posse realmente da palavra como ela realmente diz, mas seguiram aos seus doutores e a homens. Então a mensagem que eu deixo através desta parábola das 10 virgens, e eu tenho um outro vídeo para pôr depois, um vídeo curto, é que as 10 virgens, elas fazem contexto com a parábola do servo que passou a esmurrar os seus conservos, faz paralelo com os servos que receberam 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, e que não multiplicaram. E também faz paralelo com a parábola do semeador, quando o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio dos espinhos e foram sufocadas, caíram no meio das rochas e não nasceram, mas outras caíram em boa terra e frutificaram. Então, irmãos, eu agradeço pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Tem mais uma parte do vídeo que eu vou colocar na sequência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.